Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Fred Talk. Olha, nosso podcast de hoje ele tá incrível. Eu até anotei aqui para vocês, para falar um pouquinho aqui do currículo desse rapaz aqui, porque eu vou falar para você, viu? Olha só, ele é fundador da Ser Sistêmico Treinamentos, graduado em administração, pós-graduado em gestão estratégica pela FSA, especialista em inteligência emocional, desenvolvimento humano, master coach, mentor, analista de perfil comportamental, já treinou mais de 3 mil alunos, com mais de 4 mil horas de atendimento individual. Deixa eu respirar. Eu tô aqui com o Rodrigo Ribeiro. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Pô, Fred, prazer, cara. Obrigado pela recepção. E é sempre um prazer. Eu falo, quando eu começo a falar sobre esse tema, eu desembesto mesmo e saio falando, enfim. Então, se não me segurar... E para minha vida eu tenho uma métrica que é o seguinte, tudo aquilo que eu colho eu tenho que transbordar, senão não faz sentido nenhum, sabe? Eu não quero só me tornar uma pessoa com obesidade mental de muito conhecimento sem compartilhar. E esse conteúdo hoje, que eu, com muito orgulho eu posso dizer isso, que eu me tornei especialista, porque eu trabalhei pra caramba, eu me dediquei pra caramba, é uma dor latente hoje na sociedade, cara, sabe? Porque... todas as empresas, todos os negócios, seja no âmbito pessoal, profissional, por trás de tudo isso existem pessoas. E as pessoas são emocionais. As pessoas precisam gerenciar suas emoções. Eu trabalhei muitos anos no ambiente corporativo também. Eu entendi a dor latente dessa galera. Eu passei, fui uma estatística também dessa dor, depois a gente detalha um pouco mais. Então hoje eu peguei a minha dor, ressignifiquei ela e hoje eu levo ela como propósito, como missão de vida. Eu levo isso adiante. Por quê? Para que realmente as pessoas se entendam, se compreendam e sabendo que 85% das decisões que eu vou tomar durante toda a minha vida, elas são emocionais. Elas têm um fio de emoção. Se minha emoção não estiver muito bem gerenciada, o poder das minhas decisões serão ruins, os resultados serão ruins. Então, é um prazer. Obrigado pelo espaço, por me abrir essa oportunidade de falar sobre esse tema que eu acho extraordinário. Maravilha, eu que agradeço. Eu queria começar, a gente sempre começa o podcast querendo conhecer primeiro, antes do produto, né? Conhecer um pouquinho do Rodrigo. Como é que foi essa sua jornada? Show! Como é que tudo começou para você? Você ali fez 18 anos, falou assim, vou fazer alguma coisa da minha vida. Como é que esse menino de 18 anos ali, ou 16, não sei quantos anos você começou a trabalhar, chegou até aqui? Como é que foi essa jornada? Bom, bora lá. Cara, eu cresci no ABC, São Paulo. Para quem conhece a região ali do ABC, é rico em metalúrgicas. O que acontece lá é metalúrgica. Montadoras de veículos, enfim. Meu pai é metalúrgico a vida toda. Então, eu cresci num lar onde eu ouvi meu pai falando o tempo inteiro. Você tem que estudar, fazer um Senai e entrar para trabalhar numa montadora de veículos, porque aqui é o ápice. Enfim, eu cresci ouvindo isso. Então, eu sempre fui muito estudioso, sempre fui muito curioso. Só aquele tipo de pessoa que eu não aceito que a pessoa me fale alguma coisa simplesmente por falar. Eu tenho que buscar a resposta. Eu sempre fui muito curioso. Eu sempre estudei demais. E nesse processo, com aquilo no meu ouvido, estudar, Senai. O que aconteceu? Me tornei lá 16 para 17 anos, fiz Senai, comecei a ir para o ramo metalúrgico. Obviamente, trilhando a história do meu pai. Mas eu confesso que ainda sem uma opinião própria. Mas fui tocando, falei, talvez esse seja o meu negócio. E comecei, até que eu cheguei e consegui trabalhar numa multinacional, numa montadora de veículos, que foi a General Motors, lá em São Caetano. Felicidade do meu pai. Meu pai estava super realizado. Eu confesso que eu também fiquei, caramba, eu consegui e tal. E sempre meu pai trazendo isso, cara, consegui chegar numa montadora de veículos. Passado um tempo, a Volkswagen me chamou, a outra montadora. Fui para a Volkswagen. E lá eu fiquei por 11 anos, na Volkswagen. Ali eu falo que foi uma faculdade, cara. Do que, especificamente? Pessoas. Gestão de pessoas. Porque lá eu aprendi o que fazer e o que não fazer. Como me comportar e como não me comportar. Lá realmente foi uma faculdade. Porém, cara, chegou um período desses 11 anos que eu comecei a ficar muito satisfeito. Cara, não é isso que eu quero fazer para minha vida, sabe? Meio que obrigado, meio que acordando segunda-feira para ir fazer algo que eu não tinha prazer, não tinha satisfação. E como eu sempre fui muito observador, eu gosto de refletir muito sobre as coisas. Eu falei, cara, não é possível que a vida é só isso.
eu não nasci somente para acordar, trabalhar, pagar conta, comer e dormir. E eu sempre isso martelava na minha cabeça. Falei, não é possível. E todo dia... Só que a questão é, eu cheguei num cargo onde eu tinha um salário bom, onde eu tinha um cargo de status. Então isso me inflou o ego, a arrogância e o orgulho. E para sair dessa empresa, e para tomar a decisão de começar a fazer algo que me dava prazer. Eu estava amarrado em 2 pilares da minha vida. Profissional e financeiro. Tá me mantendo. Só que nele tudo... Como eu foquei somente em crescimento profissional e financeiro, eu esqueci de todo o resto, cara. Eu esqueci da minha saúde, eu esqueci do meu casamento, eu esqueci dos meus relacionamentos pessoais, eu esqueci da minha espiritualidade, eu esqueci de investir em mim, esqueci do Rodrigo. E eu acredito muito hoje numa vida sistêmica. Eu tenho que ter um equilíbrio, eu preciso ter um equilíbrio em todos os pilares da minha vida. Entender que é importante eu cuidar do meu conjugal, é importante eu cuidar do espiritual, é importante eu cuidar do profissional, porque se qualquer um desse pilar entrar em disfunção, derruba o outro. Eu gosto muito de trazer aquela analogia, Fred, do seguinte, é da minha época do circo, aquele que você foi várias vezes em circo também na tua infância. Lembra daqueles caras que ficavam girando prato assim, cara, nas varetas? Eu imagino que a nossa vida são 11 pratos girando em 11 varetas. E tá tudo girando. Só que quando eu observo que aquele prato tá caindo, o que eu vou fazer lá? Vou lá, dou uma giradinha naquele prato. Ele não pode cair, porque é um pilar espiritual. Ah, agora eu vou focar nesse pilar aqui, ó, tá caindo esse prato, vou cuidar da minha saúde um pouquinho. Eu não consigo cuidar 100% de todos eles, óbvio, né? Mas eu não posso deixar esse prato cair. E assim como acontece no circo, como acontecia, quando um prato caía, o que acontecia? O cara perdia a mão, todos caíam. A nossa vida é a mesma coisa. Se você tiver com dificuldade no teu casamento, vai afetar o teu profissional. Vai afetar o teu financeiro, vai afetar o teu emocional. Então, é uma engrenagem. Então, durante esses 11 anos de Volkswagen, eu foquei em 2 e esqueci o resto. Tive um primeiro divórcio, perdi um casamento, minha saúde foi pro beleléu, não foquei na minha saúde. Eu sempre nasci no lar cristão, a espiritualidade para mim é importante, deixei de lado a espiritualidade. Então, eu vivi uma vida disfuncional. Mas ok, o dinheiro estava entrando no bolso, bora, vamos tocar. Só que o corpo pede a conta, cara. Passado esses 11 anos, caí numa depressão profunda, crises de pânico, ansiedade, burnout. Tudo de uma vez só. Falei, cara, tô mal, fiquei mal. Já estava casado novamente, casei novamente, hoje com a minha atual esposa, que sou muito grato e, enfim, é minha ajudadora nata. Mas o corpo pediu a conta. E nesse momento eu fiquei 6 meses afastado da empresa, eu comecei a repensar tudo sobre a minha vida. E a virada de chave mesmo foi um dia que eu fui no ambulatório da empresa, que eu não estava bem, estava mal pra caramba. E chegou um médico lá do ambulatório e falou, Rodrigo, é o seguinte, você tem 2 opções, cara. Você tem a opção, e me deu, jogou uma cartelinha assim, ó. Você pode ficar tomando esse ansiolítico aqui o resto da sua vida e continuar trabalhando, fazendo o que você está fazendo. E ele falou exatamente dessa maneira pra mim, ou você pode meter o pé nessa merda aqui e sumir daqui, cara. Porque tá na tua cara que você não gosta de fazer o que você faz. Cara, aquilo lá pra mim foi um... E chegando em casa, conversei com a minha esposa, obviamente não foi de uma hora para outra, e tomei essa decisão. Falei, cara, vou começar minha vida do zero. Tá tudo errado. Não é isso. Eu tava vivendo o sonho do meu pai em mim. Era o sonho do meu pai trabalhar em montadora, não era o meu. Então, esse é um primeiro ponto aqui que eu quero até compartilhar para quem tá ouvindo. Eu vejo muitos pais querendo empurrar a goela abaixo a profissão que ele exerce para os filhos, para que os filhos ainda deem continuidade. Eu acho que isso é legal, dar uma condução. Só que os pais criaram já uma trajetória, fizeram aquilo que amavam. Talvez os filhos não querem fazer aquilo. Os filhos querem partir para uma nova jornada, um outro rumo. E está a função do pai orientar, dar o respaldo. E no meu ponto de vista, a principal função de um pai é formar caráter e ética do filho. Ensinar os bons costumes, o bom caminho que deve andar, e o filho vai trilhar a sua própria jornada. Só que meu pai não fez por maldade, óbvio que ele fez com todo o amor possível. Só que chegou um momento que eu falei, caramba, não é isso. Só que ao mesmo tempo eu ficava naquele impasse. Se eu pedir demissão da empresa e começar do zero, eu vou estar sendo um filho ingrato. Porque eu sempre honrei muito os meus pais, sabe? Só que chegou um momento que meus pais viram que eu não estava legal. Eu falei assim, não, vou ter que... E foi no momento que eu pedi demissão. Joguei 11 anos pro alto. Saí devendo ainda para a empresa, para ter uma ideia. Saí sem R$1 no bolso. Mas naquele momento eu precisava tomar essa decisão. E foi nesse momento que eu falei, agora eu preciso me descobrir, cara. Sentei no sofá de casa, não fiz planejamento nenhum. Eu falei, cara, e agora? Pedi demissão, bom salário, um ótimo cargo. Total. O que eu vou fazer? Nesse momento eu comecei, eu só preciso me entender.
depressão, eu falei, me recusei, não vou tomar antidepressivo, não, isso não é para mim. A questão é, qual é o problema, qual é a causa raiz do meu problema? Porque para mim, e com todo o respeito para quem toma, e continue tomando, quem toma, obviamente o ansiolítico que é fundamental, mas toma um ansiolítico, mas busca a causa raiz. Porque o antidepressivo, ele é um tapa-buraco. Se vier a tempestade, vai destapar aquele buraco, o buraco está lá. A questão é, eu preciso saber qual é o motivo, por que eu me enfiei nesse lugar. E eu aprendi no decorrer desses anos que as coisas não aconteceram, eu não entrei numa depressão do dia para a noite, numa crise de pânico do dia para a noite, eu venho construindo isso ao longo dos anos. Eu venho negligenciando coisas importantes para mim ao longo dos anos. E chega um momento que é o estopim. E nesse momento aí eu mergulhei no autoconhecimento, fui me entender, primeiro para me entender, para me descobrir, falei, cara, quem que é o Rodrigo? Quem sou eu? Fiquei perdidaço, Fred, de verdade, sim. Porque como eu cheguei num cargo bacana na Volks, o ego me tomou, a arrogância me tomou, a prepotência me tomou, e eu brinco assim, apesar de ser baixinho, eu olhava as pessoas de cima para baixo, cara. Porque o ego inflou pelo alto cargo que eu tinha bacana. E eu me tornei uma pessoa extremamente insuportável, tanto para as pessoas no qual eu trabalhava, quanto para minha família. Eu estava expelindo as pessoas que eu mais amava de mim. E principalmente me machucando, cara. Simples assim. E eu não tenho vergonha em dizer, e para as mulheres que depois assistirem esse vídeo, hoje eu prometo, eu não sou mais assim, ok? Mas eu era extremamente machista, cara. Eu não aceitava que uma mulher me ensinasse algo e falasse algo para mim. Eu era extremamente machista. Então, através da minha crença, assim, da minha espiritualidade, eu acredito que nada na nossa vida acontece por acaso. Eu acho que, eu brinco que assim, que Deus chegou para mim e falou assim, Rodrigo, você tá se achando demais, meu amigo. Vem cá, pega esse fardo aqui, ó. Volta pra escala zero aqui e vem se entender, vem se descobrir por que você não é tudo isso, não. E eu realmente precisei passar por esse processo. Cara, foi doído. Minha esposa tá aqui, ela sabe o que ela passou nesse período. Para eu me entender, para eu realmente me encontrar, para eu me descobrir, para eu me despir dessa armadura. Eu sou muito adepto de leitura. Gosto muito do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. E lá fala muito sobre isso, né? Durante a minha jornada, eu fui me armando com armaduras para que as pessoas não me machucassem mais, que elas não me recusassem mais, que elas não me comparassem mais, para que elas não me julgassem mais. Então eu falei assim, a partir daqui você vem, a partir de agora você não vem mais. Então eu me blindei em cima das minhas emoções. Não aceitava que o homem chorasse, que se entregasse às emoções. Então eu realmente me criei dentro de uma armadura. Eu comecei a viver uma pessoa que eu não era. Entende? Então, durante todo esse processo, eu fui me descobrindo, eu fui realmente me despindo dessa armadura. Eu fui me entregando à vulnerabilidade. Cara, por que o homem não pode chorar? Lógico que pode. Por que o homem não pode ser emotivo? Lógico que pode. Eu comecei a me entregar a minha essência. E só que vamos pegar essa caneca aqui. Eu penso assim, isso começou a arder meu coração. Eu falei, caramba, é isso. Eu quero passar isso para os outros. Eu quero que as pessoas entendam que a vida não é só isso. Não é só acordar, trabalhar, pagar conta, comer e dormir. A vida é muito mais. É sobre deixar um legado. Só que a questão é, eu preciso primeiro encher meu copo. Eu preciso mudar o que está aqui dentro. Porque eu só mudo o que está fora quando eu mudo o que está dentro. A mudança é sempre de dentro para fora. Então eu fui me entender, fui me descobrir. E realmente, hoje, o meu copo transbordou. Porque realmente foram anos de treinamentos, de formações, de graduações. Hoje meu corpo transborda. E hoje o transbordo fica com as pessoas que eu mais amo. Hoje eu não dou mais a água do meu copo se ela está faltando. Não, a pessoa vai ficar com transbordo. Porque quando eu dou água do meu copo, eu estou tirando de mim mesmo. E eu sou a pessoa mais importante do mundo. Sabe? E isso às vezes é meio polêmico. Né? Porque é muito comum que pai e mãe falam assim, meus filhos são mais importantes, minha esposa é mais importante, minha família é mais importante. Isso é um erro, cara. A pessoa mais importante do mundo sou eu. Porque se eu não estiver bem, as pessoas que eu mais amo vão colher o pior de mim. Então, primeiro, sou eu. Eu tenho que estar bem para que as pessoas colham o melhor de mim. Então, hoje eu me coloco como prioridade. E a minha família agradece quando eu me coloco como prioridade, porque eu vou dar o melhor para elas. Entende? E ali foram, resumindo, anos e anos de formação, de entrega, até que eu tive o prazer de me conectar com o Dr. Paulo Vieira. Acredito que muitos conheçam ele. Para mim, de verdade, Fred, assim, é uma das 5 maiores cabeças hoje do Brasil falando sobre desenvolvimento humano. Para mim, hoje ele é o maior do Brasil. E tive a oportunidade de me conectar
E fui convidado a integrar o quadro de treinadores da Febracis. Fui treinador da Febracis junto com o Paulo Vieira, e ali realmente foi uma outra faculdade. Pô, tá do lado do cara, que realmente para mim é referência. Aprendi demais, aprendi muito. Ali foi uma escola, literalmente. Ali eu realmente subi a minha régua. Estiquei meu elástico, literalmente. Só que chegou um momento que eu falei, pô, agora eu acho que deu. E eu sempre fui uma pessoa muito não de inovar, nem nada disso, mas eu gosto de sentir meu coração pulsando, amor para fazer as coisas. E quando eu vejo que algo já não faz mais sentido, assim, eu falei, cara, não, acho que deu. E chegou um momento que eu falei, acho que deu o meu período de Febracis. E eu coloquei na cabeça que agora é a minha jornada, agora é o Rodrigo. Agora eu quero trilhar a minha jornada, o meu nome, a minha empresa. E hoje eu tenho uma empresa de treinamentos, né, voltado a soft skills, habilidades emocionais. Hoje eu dou muito treinamento em empresas. E sempre quando eu vou para dentro de uma empresa, meu canal de entrada é sempre o RH, minha conexão é RH. Por quê? Porque por trás de todo o processo, de toda a qualidade, de toda a engenharia, de todo o financeiro, existem pessoas que conduzem isso. E se essas pessoas não estiverem bem, com as vidas resolvidas fora do ambiente de trabalho, isso vai impactar no ambiente de trabalho dela. Então, quando eu vou para dentro de uma empresa, eu vou para cuidar da pessoa que está por trás do profissional. O profissional, para mim, pouco importa. Não quero saber o que ele faz ou deixa de fazer. Eu vou lá para cuidar da pessoa. Vou ajustar ele a cuidar do casamento, vou ajudar ele a ajustar o casamento, a cuidar da saúde. Porque quando ele estiver bem, ele vai sentar na cadeira lá no ambiente de trabalho e vai dar o melhor dele. Não tem um ser humano na Terra que consegue sentar no ambiente de trabalho, passando por um divórcio e dar o seu melhor. Passando por dificuldade em relacionamento com os filhos e dar o seu melhor. Não tem. É incongruente, não tem como. Então hoje eu dou muito treinamento voltado, principalmente voltado à inteligência emocional, mas eu tenho treinamentos de oratória voltado à liderança, como utilizar a inteligência emocional na liderança, para ter decisões mais assertivas, enfim. E para finalizar, né? Hoje, em média de 90% das empresas contratam pelos currículos e demitem pelos comportamentos. Então, pera lá. Tem alguma coisa de errado? Eu não estou dizendo que o currículo não é importante, mas as empresas precisam começar a olhar agora mais para a parte comportamental. Por que esse cara está fazendo o que está fazendo? A pessoa não desaprendeu a trabalhar. Às vezes ele está passando por dificuldade. Desafios que talvez a liderança não está sabendo, a gestão não está sabendo. E a liderança e a gestão tem que ter esse olhar clínico para olhar não somente para o profissional, mas olhar para a pessoa. E ser luz na vida dessa pessoa. E ajudar o cara a resgatar realmente. Para mim, essa é a função de uma gestão, de uma liderança. Não é simplesmente ir lá e dar ordem, mas é enxergar quando alguém está bem, quando alguém não está bem, quando alguém está performando, quando alguém não está. Sentar, ajustar e trazer a pessoa de volta para performar, entende? Então hoje, resumindo aí agora, hoje eu tenho minha empresa de treinamentos, dou muito treinamento em empresas e também agora estou no projeto, estou lançando agora a minha imersão de inteligência emocional. Enfim, que logo mais eu vou estar rodando as cidades, mais voltado agora ao público em geral, não propriamente empresa. Então eu quero realmente pegar aquelas pessoas, aqueles Rodrigos de anos atrás, que estão perdidos, que talvez estão ali com sintomas depressivos, com crise de ansiedade, e fazer elas se enxergarem para uma nova vida, sabe? Então, enfim, resumindo, falei demais, né? É isso. A sua empresa, então, é a Ser Sistêmico, certo? Uhum. E aí, esse novo projeto seu, que é o que você chama de A Travessia. É, isso aí. Entendi. E como é que ele vai funcionar? A Travessia é essa imersão. Eu falo, é uma jornada. Por quê? Aquele Rodrigo lá atrás, eu enxergo, eu faço uma analogia, que eu enxergo assim, duas margens de rio. E no meio das duas margens, obviamente, o rio. Rio Bravo, com correnteza. Tal. E nessa margem aqui, é a margem da tristeza, da melancolia, das dores, da procrastinação, da mediocridade, enfim, do egoísmo. Só que desse outro lado da margem, existe uma vida próspera, abundante, feliz, plena, grata, uma vida que vale a pena ser vivida. Só que a questão é, as pessoas têm grande dificuldade e um certo desafio de sair dessa margem e vir viver essa margem. E hoje, existe uma estatística que traz que 98% da população mundial vive nessa margem aqui, cara. E 2% se permite vir para esse lado. E esses 2% hoje são as pessoas que governam a Terra, cara. Que hoje empregam, que hoje realmente revolucionam, que hoje realmente inovam. São essas pessoas que pagaram o preço, não falo financeiramente, de, cara, essa vida aqui... eu não mereço essa vida, existe uma vida muito melhor aqui. Então, só que para tirar a pessoa daqui e vir para cá, existe essa travessia do rio.
que por muitas vezes a pessoa tá lá no cantinho dela, tá gostosinho, vou dar o primeiro passo. Aí a pessoa começa, não faz isso não vai dar certo. E aí começa o julgamento, começa a crítica. Mas são pessoas, essas pessoas que estão criticando e julgando, são pessoas covardes, que não têm coragem de fazer o que essa pessoa tomou de decisão de fazer, só que ela não quer fazer igual, ela prefere que esse não faça. Então ela começa a julgar, criticar. E o que essa pessoa faz, se ela não tiver com a identidade boa, fortificada, ela volta para trás. Porque é muito julgamento, é muita crítica, é muita comparação. Ela volta. Então, a todo momento que ela se arrisca de dar o primeiro passinho para começar a atravessar o rio, começa a vir crítica, julgamento. E, infelizmente, essas críticas, esses julgamentos começam dentro da própria família. E isso é o que mais dói. Isso é o que mais machuca. E isso é o que mais mexe. A pessoa fala, não, volto para cá. Então, a travessia é justamente isso. Nesse treinamento, através de metodologia, de ferramentas, de tudo aquilo que funcionou para mim, que foi a mesma travessia que eu fiz, eu quero ensinar para as pessoas também. A travessia. Sai dessa margem bendita, maldita aqui e vem para essa margem. Essa margem aqui, ela vale a pena ser vivida. É a margem da sobrevivência para a margem da vivência. Porque, cara, ficar sobrevivendo uma vida é horrível. Então, enfim, estou muito otimista com essa imersão, na verdade. É muito daquilo que funcionou para mim, da minha metodologia. Obviamente, eu não posso esconder que é muito do que eu trouxe de Febracis, porque é a minha escola, mas obviamente agora da minha maneira, com a minha pitada, com o meu toque e com ferramentas aplicáveis, enfim, trazendo neurociência, física quântica, psicologia positiva, enfim, tudo isso envolto da experiência. Então, é algo que eu estou muito visionário com isso, sabe? Eu quero realmente impactar muitas vidas. Sabe por quê, Fred? Hoje, para mim, eu confesso que lá no início, para mim, o principal ponto de tudo isso era o financeiro. Tem que ganhar grana com isso. É legal, bacana. Só que para mim hoje o dinheiro é só um meio. Ele não é o fim. Então o fim para mim é ajudar pessoas, cara. Ajudar as pessoas, sai disso, porque eu sei o tanto que é dolorido, cara. Passar numa depressão, se jogar para lá, enfim. Não sou médico, longe disso. Mas eu aprendi o caminho de como sair disso. Entende? E, obviamente, sem medicação, sem nada, enfim, sem julgar, obviamente, psicólogos nem nada, mas é trabalhar em união. Ok, continua tomando, quem está tomando e se segue, mas, coloca seu corpo para produzir novamente esses neurotransmissores, cara. Porque, assim, o que você toma, você está induzindo o teu corpo. Por exemplo, o ansiolítico lá é um comprimidinho que tem serotonina, o hormônio da felicidade. A pessoa toma para voltar a ser feliz. Mas o corpo da pessoa produz a serotonina. Por que o corpo parou de produzir? Só que se eu ficar toda hora tomando a vida inteira, o corpo fala, peraí, se vem de fora, por que eu vou produzir? Entende? Eu preciso colocar meu corpo para produzir novamente serotonina. Só que as pessoas não têm ideia. O porquê que ele não produz mais? Cara, coisa simples. Você fala, chega a ser besta, chega a ser bobo demais. Por quê? Um simples sorriso, cara, produz serotonina. Um simples abraço produz ocitocina. Uma alimentação regulada produz a serotonina. 80% da serotonina quem produz é meu intestino, não é meu cérebro. Então, assim, se eu tenho uma alimentação que não é regulada, serotonina para de produzir, hormônio da felicidade. Eu não dou risada. Hoje as pessoas não riem mais. Hoje as pessoas não abraçam mais. Hoje as pessoas não falam eu amo. Então, tudo isso produz ocitocina, dopamina, endorfina, serotonina. Só que eu vou parando de fazer tudo isso. Eu paro de fazer atividade física, eu paro de sorrir, eu paro de abraçar, eu paro de me alimentar, eu paro de fazer tudo isso. E com o tempo, meu corpo vai parando cada vez mais, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. E ao contrário disso, meu corpo começa a produzir o quê? Cortisol, hormônio do estresse. E aí espana. Só que eu substituí isso. Então, pera lá. Se eu criei essa situação, cabe quem a mudar tudo isso? A mim. Então, eu vou inverter. Cara, eu volto a sorrir. Volto a abraçar. Rodrigo, mas não é possível que é só isso. Cara, não é só isso, mas é isso também. É uma combinação de tudo. Né? Tudo. É uma combinação. Então, assim, resumindo, como que eu saí de tudo isso? Mudei hábitos, mudei rotinas, mudei ambientes, me afastei de pessoas. E aí é muito mais profundo. Aí eu tenho que entrar puramente na neurociência para explicar como que essas crenças são formadas através de neurotransmissores, por aí vai. Mas foi um combinado de situações. Eu comecei a abraçar, eu comecei a sorrir mais, eu comecei a levar a vida mais leve.
Então, peraí, corpo, ó, produz aí serotonina, corpo, produz aí endorfina, corpo, produz aí ocitocina. Cara, um exemplo, que eu acho, esse exemplo eu gosto demais, Fred. Ocitocina. Esse hormônio, quem produz muito são as mulheres, quando vão parir, quando vão ter o parto. Porque esse hormônio é o hormônio do amor e do afeto. Então, quando a mulher está parindo, principalmente quando é um parto normal, o corpo dela transborda ocitocina para quê? Para dilatar o útero e expelir o feto. Então, geralmente, isso não é um fato. Mães que têm 2 filhos, um que teve parto normal e o outro que teve parto cesárea. É muito comum que mães tendem a ter mais afinidade com a que teve parto normal do que com aquele que teve parto cesárea. Porque no parto normal, ela teve uma enxurrada de ocitocina quando o filho estava nascendo. No parto cesárea não teve. Então é neurociência. Mas daí tem mãe que, não, pelo amor de Deus, não é isso. Não estou dizendo que não ama mais, ama menos. Mas se numa situação igual, às vezes, inconscientemente, ela tende a puxar mais para aquele filho que ela teve o parto normal. A ocitocina é isso. Quando a mãe vai dar o leite para o bebê, o que faz o jato do leite sair com força para o bebê amamentar é a ocitocina. Então, pera lá, Rodrigo, então só mulheres podem ter ocitocina? Não, homem também. Abraço, carinho, afeto, o sexo do casal. Hoje, casal, diminuindo cada vez mais a quantidade de sexo no casal, é importante, cara. É importante. Então, tudo é um transbordo de neurotransmissores de uma vida que vale a pena ser vivida. Eu só preciso trazer isso de novo. Trazer boas rotinas, novos hábitos, novos costumes. Voltar a realmente ter uma vida prazerosa. E, obviamente, isso não vai ser do dia para a noite. No meu caso, foram 31 anos da minha vida vivendo uma vida disfuncional. Eu precisei trilhar uma jornada para começar a viver uma nova vida. E não foi do dia para a noite. E quando que eu paro? Nunca. Quando você morrer, cara. É uma nova filosofia de vida, é uma nova vida, literalmente, com novos hábitos, novos costumes e por aí vai. Entende? É isso. Você falou essa questão da pessoa não sorrir mais. Esses dias eu tive um momento assim que eu parei e falei, caramba, uma coisa tão simples. Mas eu tava no local assim esperando, passou uma pessoa assoviando. É tipo, cara, eu parei assim e falei, meu, quantos anos fazem que eu não vejo uma pessoa feliz assoviando? É incrível. É um hábito que é um hábito que deveria ser comum, né? Muito. Mas me chamou a atenção naquela hora eu pensar. Eu vi o assovio e foi uma coisa assim tão distante, assim, que fazia tanto tempo que eu não vi uma pessoa simplesmente assoviando, né, tranquila e tal. Eu falei, e eu parei para pensar nisso. Eu falei, caramba, a gente deixa alguns detalhes, algumas coisas que são importantes. E te chamou atenção, não te chamou? Chamou porque é uma coisa que eu nem lembrava que aquilo existia. E era para ser algo comum. Pra mim foi algo tipo assim, nossa, existe isso, lembrei, né? Tipo, lá no fundo, alguma... Eu não sei se você já viu um vídeo muito conhecido na internet, que tem um cara que tá dentro de um vagão de trem, ele começa a rir sozinho. Ele é um ator, mas ele tá realmente dentro do vagão de trem, tem alguém filmando ele escondido, ele começa a rir. Bem suave, daqui a pouco ele começa a rir mais, daqui a pouco ele começa a dar gargalhada. Aí o pessoal começa a segurar, daqui a pouco o vagão inteiro tá rachando de rir. Olha a força do ambiente, cara. A questão é, qual ambiente que a pessoa, quem tá assistindo a gente, qual ambiente que você tá vivendo? O ambiente dita diretamente o nosso resultado. Ele tem uma força gigantesca. A questão é, talvez eu vivo num ambiente... Esses dias me fizeram uma pergunta no Instagram, fala, Rodrigo, eu tô me sentindo realmente frustrada, com sintomas depressivos, enfim, fez uma pergunta bem complexa para mim, mas me dá uma dica, porque eu tô me sentindo realmente inútil. Daí eu falo assim, você precisa tomar cuidado se você não tá cercado de idiotas, cara. Eu sou meio incisivo, tá, Fred? Eu não gosto de ficar muito de passar a mão na cabeça, não, enfim, e é verdade, cara. Porque se eu tô rodeado de pessoas idiotas, eu vou me tornar mais um. E isso realmente pega, cara. Isso é ruim, tá? Hoje minha esposa está aqui, ela é prova. Não é qualquer pessoa que entra dentro da minha casa, não é qualquer pessoa que faz parte do meu ciclo de amizade, porque eu sei o impacto que isso tem, que isso gera. Então eu não permito. Hoje eu sou muito seletivo quanto a isso. O ambiente tem muita força. E pegando só esse gancho do sorriso, né? Eu faço muito atendimento de processos de coaching também. Eu peguei uma cliente uma vez que ela, nossa, gigantesca dificuldade de rir. Rodrigo, não consigo rir. Você observava até linhas de expressão com testa enrugada. Falei, faz o seguinte, ó. Pega uma caneta,
ela era dona de casa, né? Faz as atividades de casa? Faço. Pega uma caneta e coloca a caneta na boca. Pô, mas faz sentido nenhum. Eu falei, faz o seguinte, pega a caneta e coloca. Só que não é aqui nos dentes da frente, coloca com os dentes bem do fundo aqui, ó. Bem no fundo. Quando você coloca a caneta aqui, o teu sorriso simula um sorriso do Shen, que é aquele sorriso que mexe a maçãzinha do rosto. O teu cérebro, ele não distingue, não sabe o que é o real do imaginário, ele não sabe se é verdade, se é mentira. Quando você coloca a caneta na boca, a musculatura simula um sorriso. O teu cérebro acredita que você está sorrindo. Se eu ficar trabalhando com uma caneta na boca, meu cérebro começa a produzir o quê? Serotonina. Mas eu não estou rindo, mas o cérebro acredita que eu estou rindo. Um simples exercício bobo. Um exercício de, abraça alguém durante 40 segundos. Pega alguém, o teu marido, a tua esposa, o teu filho, dá um abraço todo dia, 40 segundos. 40 segundos abraçando alguém, começa a produzir ocitocina. 40 segundos. Então, são coisas pequenas. Então, sempre nos meus atendimentos, eu trago exercícios rotineiros para a pessoa fazer. Quando é feito isso? No início do dia. Por quê? A primeira hora do meu dia dita todo o restante do meu dia. Se o início do meu dia for ruim, o meu dia vai ser uma draga. Vai ser improdutivo. Se o início do meu dia for bom, meu dia vai ser extremamente produtivo. Então, por que o exercício rotineiro é logo que eu acordo? Porque eu acordo, eu já pratico aqueles exercícios. Eu já faço tudo aquilo que eu tenho que validar, palavras de afirmação, e eu tenho o hábito de ler o livro de Provérbios da Bíblia. Porque lá são 31 capítulos, se eu pego um ano ou um mês, dá um por dia. Então, assim, eu leio um capítulo por dia. E eu falo que o livro de Provérbios é um livro... Bíblia é um livro antigo, mas, cara, não tem livro mais atual do que Provérbios. Eclesiastes é a mesma coisa. Porra, eu acho incrível, cara. Então, assim, não estou trazendo um ênfase aqui de religiosidade, não. É de aprendizado mesmo. A pessoa que nunca leu o Provérbios, se permita ler Provérbios. É aprendizado. É aprendizado puro. Então, assim, tudo são hábitos, uma nova vida, uma nova rotina, alguns exercícios para começar realmente a pessoa a ter um olhar diferente para o todo, para a vida, sabe? Uhum. É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta importante, porque o que acontece? Claramente a gente sabe que hoje ansiedade e depressão são os maus do século, Sim. Né? Eu vejo muito... Brasil é o país mais ansioso do mundo, cara. Eu vejo muito a ansiedade ligada com o que vai acontecer no futuro. A pessoa ansiosa por aquilo que vai acontecer ajuda a ansiedade. E a depressão com o passado, né? Com o que a pessoa passou. Então, a gente sabe que isso é um mal, que as pessoas estão vivendo isso hoje. A gente sabe que isso é um problema sério. A gente sabe que hoje o governo, as pessoas ainda não enxergam, né? Tratam a saúde ainda, não tratam a causa, tratam o problema, o que a ansiedade gera, o que a depressão gera. Saúde corretiva, não a preventiva, Exato. né? Exato. Então, causa o infarto, não causa o que causou o estresse, o que causou o infarto. Então, a gente sabe que precisa haver uma mudança de mentalidade. Muita gente, às vezes, até desacredita nesse tipo de doença, né, de problema, enfim. Mas eu acredito sim que pessoas preparadas conseguem ajudar, né? Com certeza. Como é esse processo e é legal esse objetivo de vida que você tem. Só que eu acho que uma das coisas que atrapalham muito isso é que hoje existe um estigma da massa. Obviamente tem muita gente que não tem isso, que entende o valor do profissional. Mas existe um estigma hoje sobre o coach, sobre a palavra coach. Muito. Existe um preconceito, um pré-julgamento e até uma descredibilização da profissão. Isso aí. Como é que vocês estão lidando com isso hoje? Isso atrapalha realmente? Ou, como é que funciona isso? Ô Fred, eu vou te falar a verdade. Assim, eu vejo isso como oportunidade. Tá? Porque é a oportunidade de mostrar realmente algo diferente. E, assim, eu acredito que, como em todas as profissões, existem os bons e os maus profissionais. Como o médico, como o engenheiro, como o enfermeiro, como o professor, enfim, existem. Hoje, infelizmente, tem muitos cursos na internet que ensinam a pessoa a ser coach, comprando um curso online e assistindo 5 horas de vídeos. Sou coach. Cara, isso para mim é um crime. Porque o processo de coaching em si,
é muito mais profundo do que aquilo que as pessoas enxergam. Um amigo meu um dia, isso acontece, cara. Às vezes vem brincadeira do próprio ciclo de amizade. E eu acabei me afastando desses amigos. Mas ele chegou e falou: pô, Rodrigo, esse negócio de coach, vocês ficam falando que a pessoa sabe, o que a pessoa já sabe que tem que fazer. Eu falei: ok, mas por que não faz? Eu chamei ele, cara, tava fora de forma. Bem fora de forma. Você sabe que você precisa ir pra academia, não sabe? Se cuidar da alimentação. Pô, lógico que eu sei. Por que você não faz? Você sabe que tem que ir para academia? Por que você não vai? Sabe que tem que cuidar da alimentação? Por que não vai? Ah, mas é porque não é o mais. É porque cognitivamente você sabe o que tem que fazer. Emocionalmente você está travado. Emocionalmente, a decisão de fazer ou não fazer, ela vem através da emoção. Então, hoje, nós somos especialistas nisso. Razão e emoção. E eu fui a fundo. Eu entrei depois na pós em neurociência, eu fui a fundo para entender o funcionamento da cabeça. Então existem bons e maus profissionais. O coach realmente, ele é muito mal visto, satirizado por muitas vezes. Só que se você pegar o coach nos Estados Unidos, é uma baita profissão, super respeitada e requisitada. Porque vem mais do treinador, né? Ele já tem essa... Exato. Pô, o antigo presidente da Google tem coach, o Zuckerberg tem coach, o Elon Musk tem coach. Pô, peraí, esses caras são loucos, então? Pô, olha os caras que tem coach. Então, significa que o coach funciona. Só que lá fora é levado a sério. Lá o coaching, o cara que é coach mesmo, ele não é coach fazendo um cursinho de uma semana. Lá é regularizado, regulamentado. Lá existe realmente a faculdade de coach. A UFC, a Universidade da Flórida, tem uma graduação de coach. Então, assim, você tem a graduação de coach. A formação que eu fiz é pela UFC. Graduação de coaching, então assim, o certificado internacional, eu dediquei anos, não foi um curso de um dia para o outro, sabe? Então, só que isso se tornou muito banalizado. Então, quando eu falei para você que eu vejo como oportunidade, porque o que eu entrego, muitos hoje não entregam. E eu não estou querendo achar que eu sou o maior ou o melhor, não é isso. É porque eu fiz no lugar certo, com as pessoas certas e no momento certo, entende? Eu fui procurar o melhor lugar, com as melhores pessoas, com os melhores profissionais, porque eu sei a responsabilidade que isso... Porque o coach tradicional, dizendo assim, o Fred, ele trabalha muito do atual para o futuro. O coaching que eu trabalho é o coaching integral sistêmico. Pô, Rodrigo, agora ainda vem esse coach agora com sobrenome? Sim, cara, porque é necessário. Por que o coaching integral sistêmico? Porque é o coaching do atual para o futuro integral, porque integra todas as áreas da sua vida e razão e emoção. Por quê? Tem a parte cognitiva, mas a parte emocional é fundamental. E sistêmica, por quê? A sua vida é sistêmica em todas as áreas da vida. Nesse processo eu preciso dar uma passada e ir lá no teu passado também, porque tudo aconteceu lá. Tá? Tudo hoje que você tem de resultado na vida, que eu tenho, que qualquer pessoa que estiver assistindo a gente tenha de resultado na vida, aconteceu do 0 aos 12 anos. Tudo foi construído lá. Tudo que eu vi, ouvi, eu senti repetidamente ou sobre forte impacto emocional, criaram crenças, verdades dentro de mim. E isso também sendo arrastado para o resto da vida. Só que se eu não identifico, se eu não reprogramo, se eu não ressignifico, eu vou continuar levando isso para o resto da minha vida. Um exemplo básico, atendi uma vez um cliente que ele tinha uma empresa e a empresa dele era uma empresa pequena, faturava 50 mil de faturamento, média de 50 mil, e um dos objetivos que ele tinha no processo era: Rodrigo, preciso faturar mais com a minha empresa. Ok. Beleza, vamos fazer um processo de coaching, vamos identificar e por aí vamos. E nesse processo, tem uma ferramenta que eu faço, que é uma ferramenta muito mais profunda, que chama elevador. Essa ferramenta, realmente, eu preciso mergulhar no passado da pessoa, para entender, para enxergar o que aconteceu lá. Por que esse cara está travado? Porque cognitivamente, cara, ele era muito bom naquilo que ele fazia. Ele tinha formações e formações. Então, peraí, o problema dele não era racional. O problema dele era emocional. E nesse momento ele identificou uma passagem quando ele tinha 6 anos de idade, durante os nossos processos, onde ele estava numa festinha infantil. Sabe quando a gente ia naquela festinha infantil que às vezes no final a mãe dava aquelas sacolinhas de lembrancinhas e tal? E ele estava na festinha desse amiguinho, chegou a mãe desse amiguinho e começou a dar sacolinhas assim. Ele pegou a sacolinha dele e teve uma criança que ficou sem sacolinha, cara. O que a mãe dele fez na hora? Que a mãe dele também estava na festa. A mãe dele pegou a sacolinha da mão dele e falou assim: não, filho, você não precisa, dá para essa criança aqui que ela não tem. Cara, nessa hora, nesse momento, a cabeça dele...
O outro sempre merece mais do que eu. Eu não mereço. Crença de não merecimento é uma das piores crenças que a pessoa pode ter, cara. Ela se auto-sabota. É aquele negócio de vida de altos e baixos. Ela começa a prosperar, ela dá um jeito de acabar com o dinheiro dela. Ela começa a prosperar, ela fale. Por quê? Crença de não merecimento. Ele instalou uma crença, mesmo que a mãe dele não tendo essa consciência, instalou uma crença de não merecimento na cabeça dele quando ele tinha 6 anos de idade. Mas aí só o fato dele saber já traz a cura? Não. Aí é onde começa o processo. Ali é só a consciência. Só a identificação. Identificamos o problema. Ok, esse é o principal. Porque eu não mudo nada na minha vida se eu não sei o que tem que ser mudado. Então, primeiro, o que tem que ser mudado? Identificamos o problema. O problema está aqui. E durante o processo o processo de coaching que eu faço, são 10 sessões, vamos ressignificar isso agora. Por quê? Através da plasticidade neural, a neurociência explica isso, da mesma maneira que é feita uma crença, que é criada uma crença, uma sinapse neural, porque uma sinapse neural são 2 neurônios que se conectam e criam uma verdade. Okay? Na tua cabeça hoje tem em torno de 86 bilhões de neurônios. E cada neurônio pode fazer até 10 mil sinapses neurais simultaneamente. Então, olha a quantidade de crença que a nossa cabeça é capaz de fazer. É a mesma coisa se eu pegar e tocar aqui nesse ferro aqui, ó. O meu cérebro já identifica, é um ferro. Mas por quê? A primeira vez que eu toquei, essa informação veio pelo sistema nervoso central, foi para minha mente e falou assim, isso é um ferro. Eu fiz a analogia e agora, toda vez que eu toco, eu sei que isso é um ferro. Criou uma sinapse neural. Então, essa informação já está cravada aqui na minha mente. Então, toda nova informação é criada uma sinapse. Criou essa sinapse neural na cabeça dessa criança lá, que o outro merece mais do que eu. Então, é uma verdade. Então, sempre ele vai dar um jeito de sabotar e se ele vai ajudar mais o outro do que a si mesmo. Porque o outro merece mais. A mãe dele ensinou isso para ele lá na infância. Então, pera lá. O que os neurocientistas descobriram? Que se eu crio de forma negativa, por que eu não posso criar de forma positiva? Inverter através da plasticidade neural. Eu posso romper aquela sinapse antiga e criar uma nova através de exatamente como aconteceu nessa cena com ele. Foi de forte impacto emocional. Uma cena que demorou 5 segundos, sei lá. Então, peraí, se demorou 5 segundos para criar essa sinapse, agora eu vou criar de forma positiva em 5 segundos, em 10 segundos, em 15 segundos. Ferramentas de forte impacto emocional. E aí é feito dentro da sala, realmente com todo um ambiente, com sonorização. Por quê? O ser humano ele é emocional, a sonorização tira a barreira da racionalidade e entra na emoção. Então, enfim, aí são técnicas de condução dentro e eu vou criar essa nova sinapse. Então, rompe-se, não é que rompe-se, eu não gosto de usar essa palavra, só que eu vou substituir esse significado por um significado positivo. Isso faz para qualquer trauma, vícios emocionais que a pessoa tenha, abuso sexual. Mulheres que sofrem abuso sexual na infância, dificilmente vão ter facilidade de se relacionar com homens, vão ter dificuldade de casar. Então, ela precisa ressignificar a imagem do homem. Então, vamos lá, vamos trabalhar. E isso é feito durante todo o processo, isso para tudo. Então, existe a maneira de ressignificar as crenças através do forte impacto emocional ou repetidamente. Então, as crenças se formam dessas duas maneiras. Sobre forte impacto emocional, uma cena. Vamos lá. Ô Fred, o que você fez dia 8 de janeiro de 2005? Faço ideia. O que aconteceu dia 11 de setembro de 2001? Torres Gêmeas. Cara, por que você lembra de um negócio tão forte impacto emocional? Marcou na tua mente. E qualquer cena na infância que foi impactante para você, isso vai arrastar para o resto da vida. E toda vez que você se vê, lembra da margem do rio? Quando eu vou colocar o pé para sair dessa margem e vir para essa margem, vem julgamento, vem crítica. Pô, se lá na infância eu fui julgado, criticado pelos meus pais, seu irmão é melhor que você, deixa de ser burro, deixa de ser ignorante, você não presta para isso, você não serve para isso. Agora eu sou adulto e eu vou me arriscar a fazer algo novo, eu começo a ser criticado, julgado, na hora já vai lá no meu inconsciente, aquela crença lá do passado. O que eu faço? Volto para trás. Por quê? Porque lá no passado já doeu demais, cara. Então, assim, eu prefiro recuar do que ser julgado e criticado de novo, porque isso dói, isso me machuca. Entendeu? E esse é um ponto muito legal também. Por que as pessoas se tornam pessoas arrogantes, orgulhosas e prepotentes? São pessoas que foram rejeitadas na infância.
A rejeição machuca, dói na alma. Só que essa dor é tão latente que quando ela se torna adulta, o que ela faz? Ela se fecha numa fortaleza. Então, aqui ninguém entra. Eu sou bom, eu sei mais do que todo mundo. Por quê? A pessoa que sabe tudo vai ser julgada, vai ser questionada? Não vai. O cara sabe tudo. A pessoa que sabe tudo, que se torna uma pessoa prepotente, ela acredita que sabe de tudo, vai ser questionada? Não vai ser questionado. Então, ninguém fica uma pessoa extremamente orgulhosa, vaidosa, mas é porque lá na infância ela foi... Você pode ver, uma pessoa que é extremamente orgulhosa, vaidosa, prepotente, arrogante, vai na infância dessa pessoa, ela foi rejeitada. Ou por pais, ou pais substitutos, ou por amigos, enfim, pessoas que eram importantes para ela. E ela precisa realmente perdoar, se despedir disso. Entende? E foi exatamente o que aconteceu comigo. Na minha infância eu era muito rejeitado em ambiente escolar, porque eu sempre fui muito CDF. Só que eu queria fazer parte daqueles grupinhos mais populares. Sai daqui, moleque. Você quer ser CDF, bobão, chatão, não sei o que e tal. E eu realmente me sentia muito... Então, quer saber? Vou estudar pra caramba agora. Porque eu vou me tornar bom naquilo. Porque quando eu me tornar bom, ninguém vai mais me questionar, ninguém vai mais me julgar. E eu vou ser aceito. Entende? Então, é muito louco. É muito louco, cara. Como tudo tá aqui, ó. Tudo que hoje eu vivo na fase adulta, dá uma mapeada lá na infância, foi criado lá, cara. É incrível, cara. É incrível. Duas coisas pra gente finalizar que eu queria te pedir. A primeira, a gente sempre faz esse exercício aqui. Se você... Bom, você passou por... E eu queria muito ouvir isso de você também, porque... por todo esse histórico que você falou, mas assim... se você pudesse... Não existe essa tecnologia, né? Mas se existisse lá, com o Rodrigo lá de 18 anos... Uhum. Se o Rodrigo de 18 anos tivesse um smartphone durante 5 minutos... E se você pudesse mandar uma mensagem de áudio agora para o Rodrigo de 18 anos para falar para ele o que você mudaria ou dar uma dica para ele profissional de como ele deveria seguir a vida dele, você aproveitaria esses 2 minutos para falar o que pro Rodrigo, cara? Cara, posso ser bem sincero, Fred? Claro. Eu só falaria na mensagem, não muda nada, faz tudo de novo. Tudo igual. Tudo igual. Porque foi exatamente tudo que você passou que te tornou a pessoa que você é hoje. Mas você não acha que algumas coisas que o Rodrigo passou, elas não foram tão fundamentais assim e evitariam, de repente, um sofrimento, uma dor, um seu em pessoa, assim, não mudaria nada? Nada, cara. Nada. Nada. Tudo eu tenho que passar por algo. Mesmo que foi doído, foi latente, mas eu precisava passar por lá. Já leu Picos e Vales? Spencer Johnson, esse livro? Esse livro fala exatamente sobre isso. Nossa vida são picos e vales. É isso aqui, ó. A minha vida não vai ser um mar de flores, coisas boas o tempo inteiro. Vão ter coisas ruins. E na grande parte vai ter desprazeres. Os vales são dores latentes, é o luto, é a dor. Só que é no vale o que eu tenho que aprender para me levar de volta para o pico. É no vale que eu tenho que aprender algo. Só que as pessoas, quando elas entram no vale, a única coisa que elas fazem é se entregarem à dor. Mas não refletem, cara, o que eu tenho que aprender com isso? Entende? Por que eu estou passando isso? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer diferente? Porque, por mais que eu passei por situações desafiadoras na minha infância lá, ou na minha adolescência, ou quando eu era mais novo, se eu não tivesse passado por aquilo, talvez eu não teria parado para refletir e ter mudado a rota, talvez eu estaria na Volkswagen ainda trabalhando, eu estaria fazendo a mesma coisa e não estaria vivendo o que eu amo viver. Então, é óbvio, às vezes eu machuquei alguém, mas eu precisei talvez machucar essa pessoa para ter a negativa dessa pessoa, para eu ficar realmente recluso dessa pessoa e automaticamente começar, por que a pessoa está me evitando? E eu começar a refletir todo sobre... Então, cara, de verdade, assim, eu acredito que todos nós passamos o que nós temos que passar, cara. De verdade. E uma coisa que eu acredito fielmente, às vezes eu falo, já me questionei sobre isso. Por que eu não conheci isso tudo que eu conheço lá com meus 25? Cara, minha vida seria tão diferente. Mas esse é um outro ponto também. Eu acredito que ninguém está atrasado, ninguém está adiantado. Cada um está no seu tempo. Então, o meu tempo foi agora.
e talvez quem tá assistindo a gente, às vezes a pessoa fica se cobrando, principalmente eu de rede social, adolescência. Pô, vê um moleque lá ostentando com um carrão, ganhando muito dinheiro, tal, e começa a ter uma autocobrança gigantesca. Isso começa a realmente mexer com as emoções e começa a querer também e começa a se comparar com aquela vida. Eu acho que é legal, bacana pegar como modelo, mas não se compara quanto ao tempo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu ambiente. Novamente, o ambiente molda a minha realidade. Então, nem sempre as pessoas estão inseridas no mesmo ambiente. Então, assim, tenha calma com o seu tempo, respeite o seu tempo, aprenda com tudo que está acontecendo. O que eu diria é somente isso: esteja mais antenado com tudo o que está acontecendo no exato momento, ou seja, no aqui e no agora. Não está nada no passado, não está nada no futuro, está tudo no presente. Obviamente, o meu passado está minha história, no futuro está os meus objetivos, as minhas metas, mas tudo está no aqui e no agora. Me acontece algo, cara, por que eu estou passando por isso? E novamente, mais uma dica de leitura que eu gosto demais: 1 minuto para mim. Ele traz para a gente fazer um exercício para todas as pessoas, durante 1 minuto do seu dia. Cara, 1 minuto das 24 horas, para tudo que você está fazendo, tudo, absolutamente tudo. Larga tudo e joga uma boa pergunta para você, que a gente fala de PPS, Perguntas Poderosas de Sabedoria. Aquela pergunta. E joga uma pergunta. Cara, o que eu posso fazer? Como que eu posso melhorar? Por que eu estou fazendo isso? E fica 1 minuto calado, porque a resposta vem. Então, assim, 1 minuto para mim. Todo dia, pega a prática. Faz uma boa pergunta, uma boa reflexão para você sobre pontos diferentes, sobre determinadas áreas da vida, áreas diferentes da vida. Hoje faz sobre uma área, sobre o seu conjugal. Cara, como que eu posso ser um marido melhor para minha esposa? E deixa vir. As ideias vão começar a vir. Coloque em prática. Como que eu posso me tornar um melhor profissional? O que eu posso fazer de diferente hoje que eu não estou fazendo ainda? E começa a se questionar, cara. Falo que uma das principais ferramentas do ser humano é a pergunta. É fazer boas perguntas, porque boas perguntas extraem boas respostas, cara. E uma das especialidades do coach é fazer boas perguntas. Então, boas perguntas extraem boas respostas. E aí, onde eu respondo a pergunta do meu amigo lá: você fala o que as pessoas já sabem que tem que fazer. Não, eu faço boas perguntas. Você vai extrair as respostas, eu não vou falar o que você tem que fazer. O que é diferente de mentoria. Mentoria eu já falo o que a pessoa tem que fazer, o coach não. Eu só vou fazer perguntas. E a pessoa vai extrair aquilo que é bom para ela, não aquilo que faz sentido para mim. E a segunda pergunta que eu queria fazer para você, para a gente encerrar, falamos do passado, né? Se você pudesse acessar agora o feed do Rodrigo em 2035, o que você queria enxergar? Onde você chegou? O que aconteceu nesses 10 anos? Profissionalmente ou pessoalmente? Profissionalmente. Eu ainda compartilhei ontem com um parceiro lá que a gente está fazendo um trabalho sobre o digital. A gente está realmente para levar a travessia adiante. 2035, cara. Eu quero estar dentro de pavilhões com 2.000, 3.000, 4.000 pessoas e levando a travessia. E eu vejo eu vejo a travessia não somente como treinamento, mas como algo muito mais profundo. Foi um direcionamento de Deus assim para mim. Então, 2035, eu quero, não por ego e nem por palco, mas por legado, por propósito, por missão. Eu quero estar dentro de pavilhões, em diferentes regiões do Brasil, e por que não fora, levando a travessia, arrastando pessoas. Cara, gente, pelo amor de Deus, sai desse lado e vem para esse lado. Então, cara, eu sou muito visionário, assim. Então, resumindo, 2035, eu quero estar dentro de pavilhões ali para máximo de pessoas que eu puder, levando esse legado, ensinando as pessoas a realmente começarem a viver. Eu tinha uma mentoria chamada Saia do Coma. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas hoje sobrevivendo com a ajuda de aparelhos, cara. Simplesmente colocando aqui para respirar. Chega uma hora que você, desliga o aparelho aqui, cara, e vai viver. Sai do coma, sabe? Sai do coma, pelo amor de Deus. Sabe? Sai do vitimismo, sai da melancolia, sai da negatividade, sai do mimimi, sabe? Vai viver, sai do coma, cara. Então, cara, quero levar esse legado. Eu me vejo aí em 2035 impactando o máximo de vidas possíveis dentro de pavilhões e levando esse legado adiante. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Bom, redes sociais, todas as redes sociais, Rodrigo Ribeiro Musel, tá? Rodrigo Ribeiro? Musel, M-U-S-E-L. Tá. Okay? Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn.
E, enfim, e só mandar um direct lá para quem está assistindo a gente, ficou alguma dúvida também, pô, vai ser um prazer receber perguntas, dúvidas, vai lá, eu respondo. Eu amo, cara, eu amo falar sobre esse assunto. Ficou alguma dúvida, vai lá, manda um direct para mim no Instagram, enfim, ou me chama no WhatsApp, enfim, cara, eu sou super solícito, super aberto, enfim, vai ser um prazer, uma honra ajudar aí as pessoas. Legal. É isso.